Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal. E aqui é o quadro Jovem SUS Forte, onde temos aqui como, dentro do quadro, o tema central, né? Que estamos estudando. Trata-se do segundo trimestre. Davi de pastor de ovelhas, a rei de Israel. A teopraxia que ele quer nos motivar, o nosso professor aqui com esse conteúdo dessa lição, dessas 3 lições, é a fé e a ação em meio às adversidades da vida. E o tema de momento agora é lição número 6, que tem como título Davi, um casamento real. Só dei uma lida rápida, vai tratar aí do casamento de Davi, da união de Davi com Mical, né? Filha de Saul, onde, por certo conteúdo, o Senhor há de nos conceder nos deixar alguma lição, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que diz respeito a esse assunto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Nos abençoa, Pai, nesse momento que aqui estaremos, mais uma vez, conhecendo o conteúdo da classe dos jovens, Senhor. Pedimos por cada um deles, pedimos salvação por aqueles que ainda não se encontram, Senhor, na tua presença, e desta maneira desperdiçando aí o seu tempo, Senhor, de juventude, assim como eu desperdicei o meu, e somente aos 36 anos é que fui alcançado pela tua maravilhosa graça, mediante a fé, a compreensão da fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus, da obra do Calvário, pelo qual o Senhor tem feito por cada um de nós. Que não seja com eles desta maneira, Pai, mas que cada jovem, Senhor, em sua tenra idade, desde a adolescência e juventude, já possam ser alvo, Senhor, da tua misericórdia, Senhor, do teu poder para salvar, para libertar cada um deles. Faz isso, Pai, num contexto geral, também ser com cada um de nós, com nossos familiares, com cada inscrito aqui do canal, como também aqueles que, ó Pai, tem nos acompanhado aqui, mas ainda não tem decidido, Senhor, efetivar a sua inscrição. Dependente disso, ó Pai, repousa, que a tua bênção venha repousar sobre todos nós. Fazemos essa súplica, essa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Texto principal da lição, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aqui, Paulo escrevendo ao Romano, né? Aconselhando aqui, né? A motivação, né? Qual seria aí o aferidor, né? De nossas motivações, que é a questão da humildade. Observe que o termo bíblico e o conselho de Paulo é acomodai-vos, ou seja, é não haver em nós qualquer pensamento de ambição.
pensamento de ambição. Ele faz luz aqui, o apóstolo Paulo, se eu não estiver equivocado, ao Salmo 141, quando o salmista ele faz esta oração ao Senhor também, nesse mesmo molde. Salmo 141 ou 131, vou 140, 131 primeiro. Esse é o 131 que ele diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança de mamada sobre o seio de sua mãe, qual criança de mamada a esta minha alma para comigo. Então aqui ele revela que o coração dele, né? Que ele não tem o seu coração voltado aí nem na questão de um coração soberbo, muito menos olhos a desejar coisas altas. Mas deixa eu aqui ver se o 41 também tem alguma esfera ou só era o 131 mesmo. 141. É um pedido também de simplicidade, né? Que ele pede aqui. Mas é o 131 mesmo que eu gostaria de estar lendo com vocês. Resumo da lição: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Vemos e comentamos, caro jovem, essa questão quando da lição número 4, que tratava aí de Davi como um amigo fiel. E aí colocamos em pauta também esse lado de Davi dentro do contexto ali entre ele e Jonatas, tanto da parte de Davi como também da parte de Jonas. E observamos aqui que a lição específica, que eles são 6, ela passa a trazer aí, né, mais um momento, mais uma experiência dentro aí da vida de Davi, que nos faz ver a questão de Davi manter esse sentimento, caro jovem, o sentimento de humildade. Então vamos ver aqui a leitura bíblica e depois a lição, conteúdo. Texto bíblico, 1 Samuel 18, 20 a 26. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Davi, pareceu isso bom aos seus olhos. Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje, meu genro. Por que ele disse com a outra? Porque já teve a Merabe, a primeira, né, também oferecida a Davi, ainda com o mesmo pretexto, né, de tentar levar Davi à morte. Versículo 22. E Saul deu ordem ao seu servo, falou em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteu, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos estas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não havia se cumprido. Com respeito a isso, caro jovem, Davi sempre demonstrou ser um homem de Deus, um jovem de Deus, aliás, né, que não se antecipava aos acontecimentos.
não ficava ou alimentava qualquer situação de ansiedade. Ele foi alguém que sempre esperou em tudo no tempo de Deus, não só nessa questão, né, que estava sendo manipulada pelo rei, ainda que o texto bíblico nos diz que Mical amava Davi, ainda assim nós vemos que Davi ele esperou. Mas não vemos qualquer situação ou sentimento de Davi de euforia por isso, de engrandecimento por isso, caro jovem. Nós vemos Davi agir naturalmente, compreendendo, né, essa questão dessa discrepância de Mical ser filha de um rei e ele apenas um pastor de ovelhas. Porém, ele não deixou com que isso mudasse, né, o sentimento dele, né, e a importância de primar, né, por um equilíbrio com respeito a esse sentimento, dado aos fatos que aconteciam em sua vida. E é isso que esta lição vai nos trazer de precioso, que a humildade ela cabe em todo momento da nossa vida. A humildade nós vimos que coube na questão das amizades. A humildade aqui nós vemos que coube quando de um casamento. Quantos hoje, né, por esquecer disso, por abandonar esse tão importante sentimento ou virtude, passaram a buscar um enlace por questões sexuais, né, de alvo, né, de relacionamento sexual, outros por questões de melhora na questão econômica, na questão da vida, e nunca pela questão do amor, que é o sentimento que tem que aferir, não só a questão da decisão de casamento, mas todo o nosso dia a dia. Não diferente da humildade, que foi o caso que teve Davi. Como disse, ele não ficou eufórico, caro jovem. Ele deixou com que as coisas acontecessem, mas não se deixou ser vendido por elas. E diante disso, ele aceitou a proposta de Saul e até se aproveitando dessa proposta, ele não soltou-se sem prepúcios filisteu. Ele trouxe 200 prepúcios filisteu. Davi estava mostrando diante desse ato que o anseio dele é guerrear a guerra de Deus. Que o anseio dele é cada vez mais ter uma comunhão íntima com o Senhor e viver dentro do centro da sua vontade. E a vontade do Senhor é que nós não venhamos a abrir qualquer brecha, mas devemos estar disposto a guiar as guerras do Senhor. Porque guerrear, no que diz o povo de Israel, ou israelita contra os filisteus, era uma luta que era contra daqueles que se colocavam como inimigo de Deus. A introdução diz: essa lição nos propõe refletir acerca do casamento entre Davi e Mical. Consideramos na lição 4 a reflexão, né, da questão da amizade de Davi com Jonatas. Aqui a proposta da lição é refletirmos sobre o casamento de Davi e Mical em especial, porque teve uma primeira tentativa, né, uma oferta do rei através de Merabe, mas também teve outros enlace matrimonial de Davi, como bem sabemos, através dos textos bíblicos, falando aí da performance, né, biográfica do rei Davi. Em um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada para que seja um convite à edificação
e a postura correta diante do desafio dessa área tão central em nossas vidas. Qual é? A questão do casamento. O casamento ele faz parte como até um ponto intermediário entre nós passamos a fazer parte dessa existência, como também a questão da nossa vida futura. Ele está justamente nesse meio, onde crescemos, cara adolescente, nos tornamos adolescentes, jovens, e passamos a conhecer uma jovem, e a partir daí, né, temos um relacionamento de namoro, de compromisso, e isso vai se desdobrar até que seu clímax seja através do enlace matrimonial. Então, logo, e é algo que é para toda a nossa vida. O casamento é nós abrimos mão de nós mesmos e nos dedicarmos a uma pessoa. Ainda que seja uma união conjugal, o marido busca fazer aquilo que agrada a sua esposa. Em contrapartida, a esposa também busca fazer aquilo que é agradável ao seu esposo. A formação de uma nova família, que é o centro aí. Primeiro ponto, o noivo humilde. A humildade na vida de Davi. É notável quanto nós podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi. A dedicação ao pastoreio, em sua postura reconhecendo suas limitações, no fato de ser um desconhecido para o rei, em sua disposição em depender de Deus e anelar por sua presença, em honrar a posição do rei, não permitindo acelerar processos, ao ouvir as justificativas de uma mulher sábia, ao respeitar a memória de amigos, ao aceitar as limitações impostas por Deus e em muitos outros momentos. Com relação ao casamento com a filha do rei, Davi mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra. O que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem, segundo o coração de Deus, repudiava. É o que nós temos que tomar cuidado, né, cara adolescente? Porque o evangelho odierno exatamente é isso que ele nos propõe. A proposta do evangelho odierno é da busca da prosperidade. Isso até mesmo como reconhecimento de fé e de comunhão com Deus. Um princípio totalmente distorcido e que não encontramos na palavra de Deus. A proposta para nós como cristãos, ele é o de desafios, ele é o de cruz, e não de regalias ou de acessão econômica ou social, como bem foi usado aqui esse termo dentro desse conteúdo. O homem, segundo o coração de Deus, repudiava. Então nós temos que repudiar. Quando nos diz, somos filhos de rei, né? E critica até aqueles que estão sobre essa esfera de Davi, que tem que pensar mais, porque Deus ele quer dar mais. Se Deus ele quiser dar mais, ele vai nos dar mais. Se Deus quiser nos honrar como honrou Davi, tirando ele de trás das ovelhas, caro jovem, Deus vai fazer isso. O salmista diz que do Senhor é o mundo, tudo que nele há e todos que nele habitam. Somos todos de Deus, independente se temos comunhão ou não com ele, querendo ele usar e ainda dentro do encargo de honra, ele vai fazer isso. Como ele chamou não só ele chamou o rei que ia dominar, ia libertar Israel através do profeta Isaías, 200 anos antes, que me fugiu o nome desse rei, mas também ele chamou de servo a Nabucodonosor. Então, ainda que Deus tinha permitido que ele fosse ali rei, dentro daquela nação, que é Deus que permite isso. As autoridades são constituídas por Deus. E ainda assim, ele fez o uso de Nabucodonosor.
e de todos quando Deus dá aquele sonho para aquele rei Nabucodonosor, ele deixou bem claro ali essa questão. Se Deus tiver que honrar qualquer um de nós, seja o irmão, seja uma irmã, seja um adolescente, um jovem, uma jovem, Deus ele vai fazer isso. Prova disso que temos na vida de Davi, prova isso que temos na vida de José quando jovem, que ele foi, né, ali colocado, né, como segundo de Faraó ali. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Davi também. Mas, como nós já comentamos, pelas linhas da revelação do Senhor, pelos seus arcanos, cara adolescente, nós não vemos qualquer espírito altivista de Davi. Nós não vemos qualquer espírito de uma antropologia idólatra. O que nós vemos de Davi sempre foi um sentimento de humildade. Então nós temos que descartar esses anseios. A Bíblia diz: acomodai-vos. Porque citar a Bíblia não é a mesma coisa que viver a Bíblia. E se você citar, como algumas vezes, em algumas ocasiões, citei esse versículo, você vai ser contestado. Porque Paulo diz: acomodai-vos às coisas humildes. Isso até se dá o caso de se o Senhor nos abençoar com algo grandioso, seja por questão de posição ou até de posses, de ascensão econômica, isso não pode roubar esse sentimento. Se foi Deus que fez. Mas o que Paulo ele nos orienta é que essa não seja a nossa ocupação, que essa não seja a nossa oficina, né, de raciocínio em busca disso. O nosso alvo é a soberana vontade de Deus, pela qual ele estabeleceu através, né, do brilho e paz da sua vontade, da salvação da nossa vida. Uma vez salvo, estamos ali como uma pedra espiritual a ser usada pelo Senhor. Então, esse tipo de sentimento, nós precisamos, aí dentro da Davi, aprendendo aqui com conteúdo, repudiar. Repudiar é não fazer qualquer negócio, não tem chance de negociação. Repudiar vai muito além de somente negar, não. Isso aí eu não quero, não desejo. Não, é repudiar. Repudiar é algo que você não quer de maneira nenhuma que venha pegar em você, que tenha qualquer inclinação a isso, que tenha qualquer relação com você, esse tipo de sentimento, né, de buscar coisas altas. Em duas ocasiões, um casamento real foi cogitado. Primeiramente com Merabe, por ocasião da morte de Golias, depois com Mical, que era apaixonado por Davi. Nas duas ocasiões, Saul tentava criar situações que levassem Belemita à morte. Então vamos aqui fazer uma pequena correção, se me permitirem. Tanto você que é caro jovem, adolescente, você que ouve a palavra de Deus. Se o fato aqui de Merabe foi oferecida na ocasião para aquele que se colocasse em desafio a Golias, nessa oportunidade, estritamente à luz da Bíblia, não pairava sobre isso um sentimento de vingança contra Davi. Ele até mesmo, por ele tinha desmotivado Davi até mesmo a esse confronto. E Davi, quando foi, não foi nem pelo que ele prometeu, muito menos pela filha que ele ofereceu. Foi justamente porque Davi deixou claro que assim como Deus tinha sido com ele, contra o leão, contra o urso, seria também contra os filisteus, porque ele era um incircunciso, alguém que não comungava com Deus e alguém que afrontava o povo de Deus. Quando isso acontece, caro jovem, como já aprendemos em outras lições, essa luta não é nossa. Como o Senhor disse para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai em pé e vede o livramento que o Senhor vai te dar. Então,
Só essa correção, entre parênteses aqui, abrindo e fechando ao mesmo tempo, é que na primeira ocasião não estava ali, né, explícito, né, ou em caráter qualquer ciúme de Saul. Isso aí aconteceu o segundo casamento, sim, já estava dentro desse clima ciumento, né, de Saul, pelo qual consideramos, se eu não estiver equivocado, na lição número 5. Segundo ponto, subponto, a humildade aos olhos do mundo. Em um mundo marcado pelo narcisismo, né, onde você é o centro, tudo é você, né, o destaque aí na mídia, através de Facebook, tantos outros meios de comunicação, é a questão sua, é você que tem que aparecer, né? Não importa o que precise fazer para que você esteja em alta, você vai usar filtros hoje que existe, né, para melhorar o seu visual. A importância é você, né, receber ali o reconhecimento. Isso aí, né, é o que magia a questão, né, do mundo, né, da humildade diante do mundo. E o individualismo. A verdadeira humildade é vista como um demérito, pois é percebida como algo que evidencia a inaptidão das pessoas em aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Então, na visão do mundo, Davi repudiava a vanglória, a prepotência, as coisas da alta. O mundo é o contrário, ele repudia um sentimento de humildade. Para o mundo, o aspecto e o mecanismo em que o mundo gira, jamais é sobre isso. O mecanismo que o mundo ele funciona é aquele que for o melhor será o maior. E para isso, não é o sentimento de humildade que vai fazer você chegar lá, não. O sentimento que vai fazer se você chegar lá é você não medir esforço, independente de quem esteja nesse caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós com respeito a essa esfera e esse sentimento de mundo, né? Que é fomentado na questão do sistema mundano ou mundial. Uma deturpação dessa visão de humildade aos olhos do mundo está na demonstração pública envolta em pirotecnia midiática nas redes sociais. Nesta área, vemos atitudes altruístas, bondosas e assistenciais que possuem, na verdade, uma intenção explícita de autopromoção. Infelizmente, são valores deturpados. O que vale são like e o número de visualizações nas redes sociais, por exemplo. Aqui, esse parágrafo já trata, né, que o mundo também ele passa a usar esse aspecto como uma sombra de um caráter de humildade, mas que na verdade ele não existe. O que na verdade ele é somente uma capa em que está ali querendo, né, dissimular algo que na verdade era a busca de reconhecimento, mostrar uma religiosidade que não existe, uma humildade que não existe, que é hipócrita, que é falsa, que é mentirosa. Tudo por questões de aplausos e de reconhecimento. Nas redes sociais temos uma amostra bem nítida do que é a humildade aos olhos do mundo. Há uma ampliação da busca pela construção de pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são frutos de uma intenção narcisista que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza e predisposição à humilhação nas mãos do demais. Terceiro subponto, a humildade na vida do cristão. Em um mundo marcado pela busca incessante por reconhecimentos, olha aí, no plural, recompensas e vantagens, a humildade apresenta um contraponto vital, propondo ao ser humano olhar com uma perspectiva marcada por sentimentos e características que são inerentes àqueles que seguem a Cristo. Ao cristão, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Então nós vemos isso nitidamente
O Senhor Jesus disse que aquele que procurava o primeiro lugar, não aquele que fosse realmente pertencente, né, e trazendo as características do reino de Deus, deveria sentar no último lugar. E se fosse o caso de aquele dono ali, aquele proprietário, o chamasse para ir para frente, aí seria uma atitude que partiu dele e não partiu de você já ali sentar como o grande. Né? O que nós vemos nisso, esse aspecto foi condenado pelo Senhor Jesus com respeito aos fariseus, que primavam pelo primeiro lugar. E há muitas igrejas hoje, sem citar ministério, que nós vemos, infelizmente, esse tipo de atitude. Homens, né, ministérios que primam e se colocar em destaque. O Senhor Jesus, o exemplo que ele nos dá, é que ele sempre esteve no meio, entre os mais pobres, entre os mais necessitados, entre os discípulos. Jesus, ele estava entre os discípulos. Então nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, né? E julgarmos, fazer um julgamento introspectivo sincero. Qual a esfera dos nossos anseios? O que move os nossos anseios? Que terreno é esse? Que fertilidade é essa que leva a nossas motivações? Esse terreno é de grandeza? Esse terreno é a questão do conhecimento escriturístico? O terreno é a questão da instrumentalidade de Deus? Do fato real de eu e você sermos instrumento usado por Deus? É esse o terreno? Então nós temos que reconsiderar. Porque o terreno ele nunca pode deixar de ser, né, a margem da humildade. Se o Senhor nos chamar e nos colocar, eis-me aqui, Senhor, usa-me, né, o teu servo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Assim como Deus fez com Samuel. Ali já um jovem, ter a idade, um adolescente. E Deus passou ali a chamar ele para a posição de um grande, do último profeta em que intermediou. Foi a transição dos juízes, tempo de juízes, para o tempo da monarquia de Israel. Em uma vida marcada pela humildade, somos alcançados pela graça de Deus. E assim podemos caminhar sob a direção divina, vivendo os seus propósitos, olha só, experimentando uma vida plena e abençoada. Ao reconhecermos a nossa dependência divina, as nossas limitações, abrimos com alegria nossas vidas são do Espírito Santo em uma dinâmica transformadora. Então, há um impedimento que podemos colocar? Há um impedimento, sim, que podemos colocar. Se o nosso coração estiver margeado por uma prepotência, isso é um perigo e estaremos mais, né, aí estando à mercê, caro jovem, né, de um tratar de Deus com as nossas vidas. Se ele não intervir antes disso, como fez com Paulo. Paulo, pela intimidade que tinha com Deus, pelo tanto de instrumentalidade que Deus usava, a Bíblia diz que para que ele não se soberbecesse, Deus permitiu que Satanás colocasse nele um espinho em sua carne. Então que nós possamos vigiar no que diz respeito a esse assunto, ou a essa temática do ponto 1. Ponto 2, o amor de uma noiva. Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento, principalmente à luz do amor de Deus que está derramado em nosso coração, que é um amor altruísta, que é o amor que vai suportar tudo, não vai buscar os seus próprios interesses, nem sim soberbecer, diz-nos as características, Paulo, deste amor de Deus, o amor ágape. E esse amor é relacional, como Mical sentiu por Saul. Esse amor tem que ser o amor nosso pela nossa esposa, né? Encharcado da graça de Deus e
e subjugado por este amor divino, por este amor ágape. O amor é um sentimento necessário, lemos. No entanto, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul com a intenção de matar o seu futuro genro. Tal como Merabe, que fora dado em casamento a outro homem, quanto a Mical, o rei manipulou a situação, desejando uma tragédia ao seu desafeto. Isso aqui é uma realidade dentro de todo o casamento. Essa questão de Saul, né, e os seus anseios não são diferentes em muitos contextos de uma união conjugal. Seja por parte do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, isso por vezes pode vir a acontecer. Porém, jamais eles sejam motivo de você e eu não continuarmos no valor que damos ao nosso relacionamento conjugal. Mas temos a certeza e a compreensão que eles são um fato a acontecer. Desafetos na questão desse momento tão importante e durante esse momento de união conjugal. Quantos hoje, pais e mães, né, que não continuam alimentando aversões ou contra a sua nora ou contra o seu genro? Isso é um fato, não podemos negar, mas a lição ela nos traz, né, que se houver o amor no seu coração, ele há de suportar tudo isso e tantos outros desafios que vêm aparecer durante esse momento e esse período de casamento. Então que nós possamos considerar também essa questão para nossas vidas, não só antes, você, caro jovem, que ainda não tem qualquer enlace matrimonial ou está namorando, mas que vai chegar esse período. Você já pode estar alimentando o seu coração no seu depósito com essa preciosa lição. E nas duas vezes. Davi, deixa eu voltar aqui. O rei manipulou a situação desejando uma tragédia ao seu afeto. E nas duas vezes, tanto por parte de Merabe, como por parte de Mical, como eu ainda insisto em dizer, vocês me perdoem se eu estiver enganado, mas a primeira questão não teve essa questão de sentimento. Mas vamos prosseguir aqui. Reconhecemos que aqui é uma lição bíblica. Pode haver um engano, né, uma falta ali, quem sabe, da reflexão sobre a questão do primeiro casamento e constatar realmente que não houve. Isso não vai mudar nada aqui, a nossa questão aqui do conhecimento da lição. Não vamos condenar quem quer que seja. Que eu e você amanhã mesmo podemos citar que Noé, né, conduziu aquela arca, quando não foi Noé, foi Moisés. Isso pode acontecer, tá bom? Davi voltou vitorioso, fazendo muito mais do que dele fora esperado. Para que Davi pudesse casar com Mical, o rei desafiou matar 100 filisteus. O noivo, surpreendendo o sogro, né, trouxe 200 prepúcios. Esse casamento contribuiu para que se intensificasse o ciúme de Saul e o seu ódio mortal contra Davi. Em um desses episódios, o rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, movida por amor, olha só, e fidelidade ao seu marido, ajudou a escapar e criou uma série de justificativas para retardar a ação dos homens de Saul. Um admirável ato de bravura realizado por uma esposa comprometida com o seu casamento. Segundo subponto, uma vítima da circunstância. No início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento. O amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a fidelidade de ambos resultaram em uma inspirada história. Porém, após a fuga diante da presença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, Paute, filho de Laís. Diante desse evento, podemos perceber como Saul, seguindo seu próprio padrão, impor a sua vontade de forma despótica, se utilizou da própria filha em seu jogo político. Não só ele, mas aquela época no Antigo Oriente, cara adolescente
era tratado o casamento ali como uma mercadoria de troca. Nós observamos ali, no que diz respeito à biografia de Salomão, que ele teve 1000 esposas, 200 esposas e 800 concubinas. Mas tudo isso em vista de alianças políticas, aliança de paz com outras nações. Então o casamento se dava ali como uma troca. Porém, não deve ser desta maneira, mas sim aferida pelo amor ou qualquer outro interesse. As circunstâncias começaram a castigar Mical, que perdeu seu esposo amado. Foi tratada como uma moeda de troca. Além disso, ano depois, quando Davi já reinava, Mical foi forçada a deixar Paute e voltar para o seu primeiro casamento sem que houvesse consulto ainda algum respeito pelo seu sentimento. De fato, mesmo diante de sua posição na família real, Mical se tornou amarga diante das decisões alheias que a jogavam de um lado para o outro com um objeto qualquer. O poder do diálogo. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados, tanto na história geral, passando pela história bíblica, indo até as nossas experiências atuais. O diálogo tem sido uma constante na busca por entendimento e de solução de conflitos. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observado juntamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo e uma intolerância crescente marcou a vida dos dois, em um momento em que eles facilmente poderiam aproveitar dos benefícios dos novos tempos e a estabilidade do reino há tanto pretendida. Infelizmente, a alegria de uma caminhada a dois foi ofuscada pela falta de comunicação. O crescente desprezo à mútua intolerância, quando Davi trouxe a Arca da Aliança ainda para Jerusalém, ficou muito feliz e grato a Deus. Sua celebração envolve danças e saltos de alegria, algo que não foi bem visto pela amargurada Mical. Ao retornar para casa, a esposa desprezou o marido, ofendendo de forma lamentável. Diante de tal fato, a situação piorou ainda mais e o fim de Mical foi envolto em amargura e solidão, sem filhos e sem o amor do marido. Terceiro ponto, Deus era com Davi. Davi as armadilhas de Saul. Cada dia que passava, mais Saul odiava a Davi. As vitórias conquistadas e a admiração que o povo nutria pelo jovem era por motivo para que o rei ficasse ainda mais furioso e por vezes tentasse matar o jovem. Logo, o principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé. 2 promessas de casamento, 2 armadilhas, 2 vitórias impressionantes com Merabe. O desafio foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que uma delas, o jovem, tombasse. Já com Mical, Saul pediu algo inusitado e muito perigoso, a morte de 100 filisteus. O êxito no primeiro desafio foi celebrado amplamente por todos, mas foi a segunda armadilha que deixou o rei sem palavras, levando a entregar a filha mais nova em casamento e fez de matar 100 filisteus. Davi experimentou o dobro, 200. Deus era com Davi, e mesmo perseguido implacavelmente por Saul, era bem sucedido em todas as áreas. Quando Deus está conosco, uma belíssima verdade a ser celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar de sua intimidade. Devemos constantemente almejar tal relação e, diante dessa realidade, nos permitimos viver conforme a sua vontade. A presença do Senhor é uma possibilidade maravilhosa, uma feliz realidade na vida dos cristãos. Para que possamos nos deleitar dessa presença, precisamos, a partir de nossa salvação em Cristo, meditar, obedecer a palavra do Senhor, ser fortes e corajosos, buscarmos sempre a direção divina
em nossas vidas. Muitas são as dificuldades investidas pelo inimigo, pelo inimigo, do nosso inimigo, com a finalidade de nos destruir, tirar-nos do bom caminho. Porém, se Deus está conosco, nada devemos temer. O nosso desafio. Nos tempos atuais, o crente é desafiado nas mais diversas áreas, desde as questões mais pessoais até temas de ampla abrangência na sociedade. E todos os desafios devemos, enquanto cristão, confiar no cuidado divino para conosco. Entre os desafios contemporâneos, destacamos as questões sociopolíticas latentes na sociedade, o relacionamento, seja familiares ou seja em outras esferas da sociedade. As questões ligadas à sexualidade, o desconforto de ordem psicológica e psíquica, entre tantos outros. Como é bom sabermos que diante de qualquer desafio, jamais estamos só. Muitas vezes tentamos vencer nossa dificuldade, buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos, descansemos no Senhor, Ele cuida dos seus. O sono já está querendo bater. Conclusão. Diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e a não temer o desafio, pois não estamos sozinhos. Já diante dos erros, constatamos as lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Importantes lições, um tempo de edificação para todos nós. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estivemos, passando, Senhor, sobre esse conteúdo que muito nos ensina, Pai. Tanto na questão de humildade, como na questão de esperarmos o tempo do Senhor para tudo. Fora tantas outras lições que poderíamos aqui ainda tirar, Senhor, desse relacionamento de Davi com Mical. Porém, somente, Pai, nos dá graça, força e que nossos olhos sejam abertos, Pai, para compreendermos as maravilhas da Tua palavra. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda e nos guarda durante esse momento em que, por acaso, alguém se colocar, Pai, como em desafeto e buscando nos desviar, Senhor, dos Teus caminhos. Faz isso, ó Pai, e tenha misericórdia de nós. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.